Histórias que curam. Histórias que curam não começam com respostas. Começam com incômodos. Aqueles que você tentou ignorar, mas que nunca foram embora. E antes de começar, lembremos que essa história pode não ser só dela. Essa história pode ser um pedaço seu. Ele dizia que ia mudar, mas só mudava quando perdia. Ele sempre prometia e por um tempo até parecia verdadeiro. Quando algo ameaçava acabar, quando ela se afastava, quando o risco de perder ficava real, aí ele mudava. Ele ficava mais presente, mais atento, mais carinhoso, mais tudo aquilo que ela sempre pediu. Mas não durava muito. Com o tempo, ele voltava ao mesmo lugar. Voltava aos mesmos comportamentos, às mesmas falas, a mesma ausência. E ela voltava a duvidar. Voltava a duvidar dele e de si mesma. E foi assim por muito tempo. Até que um dia, ela chegou na sessão terapêutica. Cansada, confusa, emocionalmente esgotada. Sentou à minha frente e me disse em voz chorosa: eu não sei mais no que acreditar. Me ajude. E naquele momento, não era sobre ele, não era mais sobre ele, era sobre o ciclo. Um ciclo de perda, um ciclo seguido de mudança e seguido de repetição. E dentro do processo terapêutico, começamos a olhar para isso com clareza. Porque mudar quando se está prestes a perder, não é transformação. É reação. É o medo tentando manter o que ainda pode ser perdido. Mas, quando o medo passa, o padrão volta. E foi ali que ela começou a entender que não era sobre o que ele dizia,
mas sobre o que ele sustentava. Porque mudança real não depende de ameaça, depende de consciência. E ela precisou se perguntar pela primeira vez com verdade: até quando eu vou aceitar esse ciclo? E aquela pergunta mudou tudo. Porque às vezes não é o outro que precisa mudar primeiro. É você que precisa parar de aceitar menos. E você? Você está vivendo promessas ou está vivendo consistência? Alguém só muda quando sente que vai te perder? E depois tudo volta ao que era antes? Até quando? A mudança verdadeira não vem do medo de perder, ela vem da decisão de ser diferente. Se essa história te tocou, se essa história faz sentido para você, deixe os comentários, se abra, diga para mim qual que é a sua mudança verdadeira, o que você precisa mudar, o que você precisa aceitar, e compartilhe. Você é que faz sentido para esse canal. Rosângela O'Brien, terapeuta integrativa emocional.